Olá, irmão, a paz de nosso Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar nesse vídeo, trazer algumas meditações na Palavra de Deus, né? E vocês já pararam para pensar, né? Por que os apóstolos, principalmente Paulo, citam textos, né, que estão nos profetas, que estão nos salmos, na lei, em suas cartas? E às vezes passa até despercebido pela gente, né? E é interessante, né? E a gente vê isso ao longo do Novo Testamento, principalmente o apóstolo Paulo, falando, né? Em Romanos 9, por exemplo, ele cita o profeta Oséias e escreve, assim como diz Oséias, para falar ali no contexto geral, né, da chamada dos gentios. E sempre ele vem citando, né, ao longo de suas cartas, algum profeta ou algum texto da palavra, né? E é interessante isso, né? Você vê que alguns pastores, inclusive hoje em dia, fazem muito isso para dar base em sua pregação. Ele pega algum texto que às vezes está no Antigo Testamento para dar base em sua pregação. Mas será que o apóstolo Paulo, ele fazia isso só para dar base naquilo que ele estava falando, sem ter ciência do que estava no contexto, daquele texto que ele estava tirando? Eu creio que não, porque Paulo foi chamado para ser mestre dos gentios e mestre da igreja. E Pedro fala, inclusive em suas cartas, que Paulo explicava coisas muito difíceis de se entender, né? E é interessante isso, porque se a revelação que teve para Pedro e para Paulo era para ser a mesma, né? E nós vamos ver aqui em 2 Tessalonicenses, aqui no capítulo 2, né? Conferir algo bem interessante, tá? Que passa despercebido por muitos. Paulo ali no capítulo 2, ele vai falar da vinda do nosso Senhor. E você vê que no contexto ali todo, ele vai começar falando, né, da vinda do nosso Senhor e a nossa reunião com Ele. E quando ele for chegar no versículo 8, ele vai falar o seguinte, falando assim do anticristo, né? Ele vai falar assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o nosso Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse texto, né, ele se repete na palavra de Deus. Paulo está tirando esse texto de um lugar. Esse texto se encontra em Isaías, no capítulo número 11. Tá? Ele tira esse texto de Isaías 11, no versículo 4. Tá? E será que Paulo, ao citar esse texto para falar do anticristo, ensinando para a igreja, dando um link na palavra de Deus, da onde ele estava tirando o entendimento dele, será que ele estava só pegando aquele trechinho do texto sem ter o contexto na mente? Claro que não, né? Paulo, ele tirou esse texto, né, que logo no versículo 1 do capítulo 11 vai falar do Messias, né, que diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das raízes sairá um renovo. Você vê que começa falando, né, do tronco de Jessé, né, falando assim do Messias. Jessé, né, no versículo 4 dirá assim: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Ou, em outras traduções, o ímpio. Você vê que da onde Paulo está tirando essa passagem que ele colocou em sua carta, esse trecho que ele colocou, né? Isso é bem interessante, porque Isaías capítulo 11 é contexto imediato de Isaías capítulo 10. E no capítulo 10, ali fala, né, quem é esse que do tronco de Jessé vai se levantar
e que o nosso Senhor, o Messias, vai destruir com o sopro da sua boca. No capítulo 10 ele fala, ali é contexto imediato, é só você ler que você vai ver. E só no capítulo 10, quando você medita no contexto todo, que começa lá no capítulo 8, esse contexto geral vai começar lá no capítulo 8, vai mostrar, né, da onde sai o anticristo. Faça isso em casa, leia o capítulo todo, desde o capítulo 8, medite. Paulo já tinha na mente todas essas coisas. Ele, quando citava um trecho dos profetas, ele tinha todo o contexto na mente. Paulo já sabia qual ia ser o último reino que ia se levantar na terra, já sabia de onde ia se levantar o anticristo. E no contexto desse texto, fala da onde se levanta o anticristo. É interessante, né? Às vezes uma coisinha passa despercebido pela gente, mas traz bastante revelação, tá? Então medite, irmão, na palavra de Deus. Quando Paulo cita um trecho dos profetas, da lei, dos salmos, ele não tem só tá com aquela coisa mínima na cabeça, não. Ele está com o contexto todo na mente, tá? E quando você lê o contexto todo, você vai ter a revelação completa daquilo que Paulo está querendo dizer. Em Efésios, no capítulo 3, ele vai dizer que quando eles lessem, né, vai dizer para a igreja de Efésios, quando eles lessem o quê? A carta dele? Não, lessem as escrituras. Eles iam poder entender o entendimento que ele teve. Então Paulo está falando que tem como a gente comprovar o entendimento que ele teve. Entendeu? Então não ignoreis quando Paulo cita um trecho dos profetas, porque aí está a grande revelação da palavra de Deus, as coisas ocultas que ele ensinou e que está na palavra, que ele deixou links para que a gente pudesse comprovar. Amém, irmãos? Vou finalizar aqui esse pequeno estudo. Qualquer coisa, qualquer pergunta, vocês deixem aí, tá? Que eu estarei respondendo. Amém? Fiquem na paz. Até a próxima.